Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e laços do demônio. Ordem-me Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Então, queridos guerreiros e guerreiras do Exército São Miguel Arcanjo e a todos os outros que estiverem vendo esta live, que não fazem parte, já convido aqui para se inscrever, para entrar no grupo do Exército São Miguel Arcanjo, receber as apostilas e conhecer mais ainda mais, tá bom? Então vamos continuar aqui onde paramos nas nossas aulas, os nossos estudos de angelologia. O pai da vulgaridade, nós estávamos vendo sobre o demônio, o aspecto da psicologia do demônio, que ele é um psicólogo, você sabia? O demônio ele é um psicólogo também. O psicólogo ele estuda o quê? O comportamento das pessoas. Só no teu gesto, no teu comportamento, um psicólogo, uma pessoa já bem estudada, consegue perceber o que você está falando através do teu comportamento. Você mesmo não percebe quando a pessoa está zangada, com aquela cara fechada? Agora imagina uma pessoa que estuda. Agora imagine o demônio, que a gente já estudou, que o demônio ele conhece as ciências mais do que nós. Então, outro aspecto da psicologia maldita do demônio é a vulgaridade. Ele odeia a Deus, odiando a Deus, ele odeia tudo aquilo que é verdadeiro. Então, tudo que é verdade, o demônio odeia. Por isso que semeia hoje no nosso mundo e dentro da nossa Igreja Católica tanto ódio, aquilo que pregamos como verdade, que nós somos, que chegamos ao ponto de nós que estamos falando a verdade com toda a autoridade, com toda a firmeza, inventar o famoso discurso do ódio. Hoje a gente não pode defender a verdade, falar a verdade. Olha como o demônio é esperto, é astuto. Então ele é que odeia a verdade, tudo que é da verdade. Então o discurso do ódio para quem fala a verdade, proclama a verdade com autoridade e firmeza, não está tendo discurso de ódio coisíssima nenhuma para quem fala a verdade. Quem tem discurso de ódio, quem é o senhor da vulgaridade, que odeia a verdade é Satanás. E criar essa história, discurso de ódio. Tudo hoje que a gente fala da verdade, você está com discurso de ódio. Eu não posso dizer que isso é pecado, que você, irmão, tem que sair dessa vida, você que faz isso tem que sair dessa vida. Eu não posso mais ficar dizendo que adultério é pecado, eu não posso dizer que o casal que não é casado não pode comungar, que eu estou fazendo discurso de ódio. Não, que é isso, nós temos que aceitar os irmãos comungar, que é isso. Então, irmãos, o negócio está sério. Então o demônio está trabalhando, então a gente toma muito cuidado. Por isso que os nossos estudos ajudam a abrir a nossa mente. Então, o demônio, odeia a compostura, a dignidade, a seriedade e a serenidade. O abade João Cassiano já observava no século V. Olha o que esse abade dizia. É fora de dúvida que existe entre os espíritos impuros o que o vulgo chama espíritos vagabundos. Tanto é que no ambiente de macumba existe a pombagira vadia, chamada. Né? Quem andou em ambiente de macumba sabe que eu estou falando a verdade. Que são, antes de tudo, sedutores e bufões. Né? E isso, o João Cassiano já dizia isso, esse abade. No século V, foi mais ou menos no ano 500 anos depois de Cristo. Olha que ele chegou a essa conclusão. Eles se postam constantemente em certos lugares. Olha só, o que ele vai dizer aqui desses tipos de demônios, os vagabundos, né, que são os demônios vulgares. Eles se postam constantemente em certos lugares
e se divertem em enganar. São os demônios que se divertem em enganar. Por isso que cuidado. Tá cheio agora desses demônios vagabundos dentro da nossa igreja católica, atazanando nossa mente, instrumentalizando a mente de muitos padres e de muitos de dentro da nossa igreja para dizer, irmão, você não pode mais dizer isso, irmão, porque você vai ofender o irmão, você vai ficar com um discurso de ódio. Você não pode falar isso, irmão, vamos ter mais misericórdia. Ou seja, esses demônios que gostam de enganar, eles estão ludibriando a nossa mente. O que é ludibriar? É tentar seduzir de uma forma com palavras bonitas, mas falsas, enganadoras. Então o demônio ele é ludibriador, tenta enganar, usa de palavras doces, bonitas, como nós estamos nessa época aí dessa falso ecumenismo aí, né? Aí o demônio fica usando pobre. Não, o ecumenismo é para poder a gente unir todas as religiões e não discriminar ninguém. O ecumenismo é para poder a gente acabar com a violência, com a homofobia, com o machismo, esse pessoal que fica com violência contra os negros, ou seja, fica fazendo esse discurso doce, que é ludibriar. Mas na verdade, no fundo, quem está por detrás disso aí, o demônio com suas ações, através das pessoas que não estão com a luz do Espírito Santo, não estão enxergando, porque não tem vida de oração e não enxerga, que o demônio está ludibriando. É bonito, é maravilhoso a gente ir contra a violência, muito bem contra a violência das pessoas LGBT, nós temos que ir contra a violência deles, sim, claro, contra os negros, o racismo, contra as mulheres, claro, ninguém deve violentar ninguém. Ninguém está dizendo isso. Nós devemos procurar ajudar os pobres, mas o problema é que o demônio é ludibriador, né? Então a gente toma muito cuidado com isso aí. Então, muito mais que atormentar, né? O demônio ele gosta de se divertir mais enganando, mais do que atormentar aqueles que eles encontram. Eles se contentam em fatigá-los por seus escárnios e suas ilusões. Então o demônio ele fica satisfeito quando ele consegue escarnear, cansar a pessoa através da zombaria e das ilusões. O que esse ecumenismo causa? Não é uma ilusão? Aí você vê mesmo, é bonito. É bonito isso aí que o pessoal está fazendo do ecumenismo. Ou seja, são as ilusões demoníacas. Que é o bolo que tem vermes dentro, esse ecumenismo, e por fora é só o chocolate, o recheio. Aí você vê que é bonito. Mas se você for provar, você vai ver que não presta. Você vê ali por fora, é bonito. Então ele se alegra, né? O demônio se contenta em fazer essas coisas. É a psicologia dele, é ludibriar, é enganar. Ou seja, é os espíritos vagabundos. Na macumba, as pessoas que pegam esses espíritos, pode ver que são pessoas que ficam vadiando. As pessoas que são possuídas pelas entidades da macumba, esses espíritos vadiam, a pombagira vadia. A pessoa fica toda descabelada. Eu que não tenho mais cabelo para ficar descabelado, mas a pessoa fica todo cabelo arrupiado, todo de qualquer jeito, mal vestido, fica sujo, não quer tomar banho, quer vadiar pela rua, né? Então, são esses espíritos, isso prova através desses ambientes, essa existência desses espíritos que o abade João Cassiano já dizia, que é a psicologia deles, né, que eles usam. São os famosos demônios bufões que fazem talhar a manteiga, secam o leite das vacas, desencadeiam enxames e vespas ou de abelhas, tudo para fazer os homens perderem a paciência, praguejar e blasfemar. Então ele procura destruir tudo. Sabe quando entra praga, que você vê praga, parece que nada está indo bem, parece que está uma praga na sua vida, que você diz, parece que na minha vida tudo aqui está indo para trás. São esses demônios, oremos pela libertação da nossa vida. O Monsenhor Caterinetti, demonólogo francês, lembrando que vamos estudar ainda demonologia, estamos estudando angelologia, tá? Esse demonólogo francês, analisando a ação dos demônios segundo as narrações evangélicas, traça deles o seguinte perfil. O demonólogo aqui vai estudar o demônio, o comportamento dele, o que o demônio faz, por que ele faz assim, entendeu? Não tem um psicólogo que estuda nós, psicologia é o estudo da mente, a alma humana, nosso comportamento. Demonologia, logia, o estudo do demônio. Angelologia, o estudo dos anjos. Aí é claro que dentro do estudo dos anjos a gente aprende sobre os demônios, porque a gente já viu no começo dessas aulas que eles também são anjos, né? Só que do mal.
Então ele vai dizer o seguinte, olha, o Monsenhor Caterinetti, demonólogo. Ele narra as observações e diz: são medrosos, o perfil deles, medrosos, obsequiosos, poderosos, eles são poderosos sim, os demônios, malfazejos, versáteis, quer dizer que fica mudando toda hora, não tem um carro é versátil, flex, que você bota gasolina aditivada, comum, álcool, daqui a pouco vão inventar o carro que use diesel também, né? Carro comum. Então eles são versáteis e mesmo grotescos ao mesmo tempo, né? Aquela cor grosseira. Então, em carta ao Monsenhor Cristiano, o padre Berger, famoso exorcista, ele escreve o seguinte: vós me perguntais, qual é a psicologia de Satanás? Quando ele está submetido à ação dos exorcismos, quando está se fazendo um exorcismo, qual é a psicologia de Satanás? O que o demônio faz? Como é que ele age? É preciso definir e resumir a psicologia de Satanás por estas palavras. Orgulho, olha como é que é a psicologia nos exorcismos. Ele é orgulhoso, desprezo de sua vítima, ele despreza e tem tenacidade. Tá? Vamos agora aqui ao nosso próximo item, o 54, o poder dos demônios. Conforme está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A gente sabe que o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz. Tudo quanto dissemos a respeito do poder e do modo de agir dos anjos sobre a matéria aplica-se igualmente aos demônios, que são anjos decaídos, mas que conservam a natureza angélica e os poderes e a ele inerentes. Ou seja, tudo que a gente estudou sobre os anjos é a mesma coisa, os demônios fazem também. É só resumir nisso, certo? Só que eles vão fazer, eles vão usar os seus poderes para o mal. O poder dos demônios sobre a matéria. Já vimos anteriormente como é que é a presença dos anjos em um lugar que não se dá fisicamente contato físico, pois são seres incorpóreos e sim por meio de sua atuação, contato operativo, os anjos estão onde atuam, que a gente já viu, né? Então segue o mesmo sentido, né? Se Deus permitisse os demônios, por sua natureza angélica, poderiam causar toda espécie de transtorno físico. Ou seja, se Deus permitisse, deixasse os demônios à vontade atuar aqui sobre a humanidade, gente, nós não existiríamos mais não. Os demônios têm o poder de destruir assim também o planeta Terra. Nossa, Clailton, como que o demônio tem o poder de destruir o planeta Terra? Gente, o homem tem o poder de destruir o planeta Terra. Meros mortais, como nós. Com bombas que o homem já destruiu. As pesquisas mostram que os Estados Unidos, seus armamentos nucleares que têm é capaz de destruir 10 vezes o planeta Terra. Se existisse 10 planetas Terra, tem bomba suficiente para destruir o planeta Terra 10 vezes a potência de arma dos Estados Unidos. Olha que tanta loucura. Então, é claro que o demônio do planeta Terra é só uma cerejinha aqui, aquela cerejinha que fica em palma da mão e você, faz assim. O demônio não é nada difícil. Então, o poder dos demônios sobre o homem. Como seria esse poder dos demônios sobre o homem? Em relação ao homem, os demônios só podem operar de modo direto e imediato sobre aquilo que nele é matéria ou está e necessária dependência dela. Podem agir nas funções da vida vegetativa enquanto ligadas à matéria e sobre a vida sensitiva porque essa depende de órgãos corporais. Ou seja, o demônio só pode operar de modo direto e imediato sobre aquilo que nele é matéria. Então, por exemplo, o demônio ele só vai poder atuar em um objeto, em mim, por exemplo, através da minha matéria, se ele tiver o contato, vamos assim dizer. Por que o demônio ele consegue mover um corpo, né? A matéria? Quando ele possui, ele assume aquele poder. Então, no que se refere às funções próprias da vida intelectiva, os demônios só podem chegar a elas indireta e mediantemente, quer dizer, atuando sobre a parte corpórea, sobre a vida sensitiva, das quais a alma deve servir-se para desenvolver suas atividades espirituais. Em outros termos, os demônios podem agir diretamente sobre a parte corpórea do homem, mas apenas indiretamente sobre sua inteligência e sua vontade. Ou seja, o demônio não pode forçar você a pecar. Então, esse lado mais da inteligência nossa, de querer, da nossa vontade, o demônio não pode mexer, fazer assim, vou fazer o Clailton, eu vou fazer ele pecar. O demônio não pode. Mas ele pode agir na minha matéria.
Se ele me possuir, ele pode levar o meu corpo a cometer um pecado. Se ele pode mover este objeto, né? Mover a levitação. Mas mexer no meu pensamento, nas minhas ideias, o que eu devo fazer, isso o demônio não pode fazer, certo? Ele não tem esse tipo de poder. São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, ele vai dizer o seguinte: o entendimento, por inclinação própria, só se move quando algo o ilumina em ordem e conhecimento. Então, como diz São Tomás aqui, o entendimento, aquela capacidade que a gente tem de entender as coisas, por inclinação própria, só se move quando algo ilumina em ordem ao conhecimento da verdade. Então, ora, os demônios não querem conduzir o entendimento à verdade. Então, como eu falei aqui no começo, o demônio ele vai trabalhar para que a gente não... a gente já tem uma inclinação natural de Deus em busca da verdade. Nós já temos essa inclinação. Só que o demônio vai trabalhar com ideias na nossa mente para poder a gente não ir para a verdade. Então ele vai camuflar, como eu falei, desse falso ecumenismo aí, que estão falando tanto aí da campanha da fraternidade. O demônio, para a gente não enxergar a verdade que está por trás desse ecumenismo, ele está botando coisas verdadeiras na frente, que é o cuidado com as pessoas que estão sendo violentadas. Nós temos que cuidar. Se você for contra a campanha da fraternidade ecumênica, você está sendo uma pessoa violenta, aí você acredita, puxa, é mesmo. Então ele tira a gente da inclinação da verdade, se camuflando uma outra verdade, agindo de forma indireta. Não diretamente, ele não tem como mexer na nossa mente, mudar aqui programado, deixa eu dar aqui corda e vamos fazer você fazer o que a gente quer. Não, ele não pode, porque nós temos o livre-arbítrio, você que vai escolher. Aí tá onde a gente tem que pedir Deus a luz, que bote no nosso caminho pessoas que nos ensinam a verdade. Por isso que Jesus Cristo veio. Jesus desceu para nos mostrar o caminho da verdade. Por isso que ele vai dizer, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ele é a verdade. Às vezes dizer que é a verdade. O nosso combate, o nosso embate, pode observar o tempo inteiro combatendo contra a verdade passada, a mentira passando-se por verdade. E aí gera essa confusão que você não sabe, que está hoje no nosso mundo, nos nossos tempos, nessa nossa era. Você não sabe o que é certo e o que é errado. Ou você acredita naquelas pessoas de boa vontade e vai ouvi-las, ou então é bom você estudar, porque nada melhor do que estudo, irmão. Estude. Estude e leia. Vá lendo, vai investigar que você vai encontrar a verdade. Então, os demônios não podem tampouco mover diretamente a vontade humana. Como eu disse, ele não pode fazer você, a tua vontade, eu estou com vontade de fumar. O demônio não vai pegar na sua mão e vai fumar por você. Só se ele te repossuir, daí salve isso aí. Mas ele não vai fazer isso. Pois isso só o homem pode fazer, né? Só o próprio homem ou Deus podem fazer. Então só Deus pode mexer na nossa vontade, é claro. Mesmo que o maligno, por permissão divina, se assenhorie do corpo do homem e entenebreça sua mente, como se dá na possessão, ele não pode obrigá-lo a pecar, pois a vontade não participaria dos atos maus assim realizados, os quais seriam, em consequência, pecados apenas materiais. Claro que foi o que disse aí. A única forma do demônio levar o homem a pecar, entre aspas, é na possessão. Mas o homem, se eu ficar possuído pelo demônio e o demônio me fazer um monte de coisa com o meu corpo, eu não vou ter cometido nenhum pecado. Clailton aqui não vai ter cometido pecado nenhum. Porque o demônio está usando meu corpo. Não sou eu, Clailton, meu espírito que está aceitando aquilo ali fazer. Então tem que ficar claro isso aí. Em possessão demoníaca, o homem não peca. Tá bom? O homem não peca. Então, para mover a vontade do homem, os demônios precisam de algum modo convencê-lo. Então, o demônio, para mover a nossa vontade, para fazer com que a gente peque, ele tem que convencer. Aí é onde é que está entrando dentro da nossa igreja católica, tudo quanto é de ensinamento vindo de fora, nos convencendo com falsos argumentos. Deus, é o mesmo Deus. Pode observar que eu só diz assim, tanto faz, sem qualquer religião é o mesmo Deus, tá? É o mesmo Deus? Aí eu pergunto aqui para vocês, irmãos.
É o mesmo Jesus Cristo em todas as religiões, já que é o mesmo Deus? O nosso Deus não é Jesus? Ah, lá nos muçulmanos, Jesus não é Deus, é só um profeta. Ah, então não é o mesmo Deus. Tá entendendo? O demônio ele vai usar falsas verdades, né? Misturar a verdade com mentira, né? Como por exemplo essa história, o mesmo Deus, todas as religiões têm o mesmo Deus. Sim, mas qual é o Deus de cada religião mesmo? Como é que chama? Lá nos muçulmanos é Alá. O nosso Deus não se chama Alá. O nosso Deus se chama Jesus Cristo. Então não é o mesmo Deus. O mesmo Deus que está lá não é o mesmo Deus. Entende como não é o mesmo Deus? Lá na Macumba, o Deus de lá se chama Oxalá. Eles ficam achando, dizendo que é Jesus, mas não é Jesus. Oxalá não é Jesus. Entendeu? Não é o mesmo Deus. Não é. E nós católicos temos Jesus eucarístico. Nós acreditamos que a Eucaristia é Deus. Ou você não acredita, você católico? Você já está contaminado com a mentalidade desses outros aí. A Eucaristia é Jesus. Você não acredita que é Deus? A Eucaristia não é Deus? A gente não adora Jesus eucarístico? A hóstia, nós não adoramos, acreditamos que Ele é Deus? Qual é a religião que tem este Deus, irmão? Qual? Me diga se é o mesmo Deus. Então não é o mesmo Deus. O meu Deus é a Eucaristia, é Jesus, ali, Eucarístico, ali é meu Deus. No protestantismo não tem, eles não acreditam. Alá dos muçulmanos, lá não tem. Macumba, espiritismo, não tem. Então não é o mesmo Deus. Olha como o demônio ele age, ele tenta convencer. Então a gente precisa de muita luz do Espírito Santo e de discernimento dos Espíritos para que o Espírito Santo nos ilumine, de estudos, para que a gente conheça onde é que o demônio está agindo, para tentar nos convencer e nos persuadir, que é a única forma que ele vai tentar fazer, mexer a nossa vontade, persuadir e praticar uma má ação, como abandonar a nossa igreja católica e achar que na igreja católica eu posso fazer de tudo enquanto. Permitir essas práticas ecumênicas, que é o fazer da igreja católica um terreiro de macumba, fazer da igreja católica um culto protestante, que é isso que se ensina. O ecumenismo é isso. Eles querem que a igreja católica vê tudo isso. Ou seja, está vendo a persuasão que o demônio está convencendo através desse ecumenismo? É isso que você não está enxergando. Como é que se dá a ação persuasiva do demônio? Nós estamos agora na aula 57. Deixa eu beber aqui uma água. Então, o demônio, ele não vai forçar. Ele propõe, ele sugere, ele persuade, ele alicia. Ou seja, ele vai ludibriar. Lembra o que é ludibriar, né? É tentar te iludir com coisas maravilhosas, apresentar uma coisa bela para você, para ludibriar. O demônio não tem o poder de obrigar os homens a fazer ou deixar de fazer algo. Ele não tem o poder de obrigar você a fazer ou deixar de fazer algo. Por isso ele vai procurar persuadi-lo para que se deixem conduzir pelo seu mal. Ele vai, ou seja, seduzir. Ele não vai nos forçar. Ele propõe, ele vai sugerir, ei, faça isso. Vem aquelas ideias na sua cabeça para você fazer. Será que eu devo fazer aquilo? Não vou fazer. Eu vou passar a noite hoje na bagaceira. Eu vou pegar aquele monte de mulher, não tem problema. Não, vai, não sei o quê. Não, fume só essa droguinha aqui, não tem problema. Aí fica aquela coisa na sua cabeça. Aí suas amizades ficam também falando, traga uma droguinha aí, não tem problema não. Ou seja, o demônio vai ficar usando, jogando ideias na cabeça. Nós vamos estudar isso aí, como é que ele faz melhor, quando nós chegarmos nos estudos do discernimento dos espíritos, para saber quando que é o anjo de Deus falando, quando que é o demônio e quando que é só você. Tá? Então ele vai fazer isso. Ele escreve, quem vai dizer isso é o padre exorcista Tom Kedeket, exorcista e demonólogo francês, e vai dizer, no Éden, ele deu a Eva razões para ela transgredir a ordem divina, como a gente sabe. Lá no Jardim do Éden, o demônio seduziu a Eva. Eva, não tem problema, você não vai morrer. Entendeu? Então foi ludibriando a Eva. Foi fantasiando de que não era errado comer o fruto proibido. Como hoje a gente vê muito ensinamento da nossa igreja católica que é errado, infelizmente, se espalhando na nossa igreja católica. Como não tem problema aplaudir na igreja. Qual é o problema aplaudir na missa? A igreja evoluiu. Dentro da igreja, Jesus não ressuscitou. Quando a gente diz assim, quando nós defensores de que não deve aplaudir,
que diz que, na verdade, não é por ser defensor, mas é porque é a verdade de Jesus Cristo. A Santa Missa é o sacrifício, em outras palavras, é o velório de Jesus. Você não aplaude em velório, aplaude do começo ao fim. Aí tem gente que diz bem assim, não, irmão, mas na missa, Jesus não só morreu, tem a parte dele da ressurreição. Então a gente tem que também ter um momento de aplaudir, de glória. Não. Isso é uma persuasão do inimigo, sabe? Disfarçando para poder aceitar as práticas erradas. Cuidado. São Tomás, ele também vai dizer assim. Também aqui, voltando aqui que eu esqueci. No deserto, o demônio solicitou também a Jesus, né? Pela atração de uma dominação universal, né? Dizendo que Jesus, olha, se você me adorar, eu te dou o poder de governar isso tudo. Então, não é o que acontece na macumba? O demônio diz lá através do pai de santo, do médium, as entidades, os encantados, né? Pombagira, Exu e por aí vai. Diz assim, olha, se você fizer isso, você vai ganhar a mulher da sua vida. Se você fizer isso, você vai arrumar um emprego, entendeu? Então o demônio ele tenta te ludibriar. São Tomás também se refere a essa obra de persuasão do demônio, explicando que a vontade humana só se move internamente por ação do próprio homem ou de Deus. Então a nossa vontade só vai mover o fazer aqui dentro, é algo de dentro da tua vontade. Só se você quiser. Quando vem aquela falta de vontade de ir à missa, eu não vou à missa que eu estou sem vontade. Cuidado, isso aí não é só falta de vontade não, porque missa, todos nós nascemos para a missa, para Cristo. Quando vem essa falta de vontade, é o demônio querendo que você não vá. Aí você tem que ir contra isso aí, eu vou à missa. Por quê? Por que tem hora que você tá alegre, quer ir para a missa, empolgado, aquela força do Espírito Santo tá te movendo, e de repente você não quer ir? É o demônio que está querendo que você não vá. Causando, aí você só vai mesmo quando tá com vontade. Não, Nanina, não. Se é algo bom, você tem que fazer mesmo sem vontade. Você não peca sem vontade? Você não peca porque é seduzido? Por que não fazer algo bom? O padre Cândido assim comenta essa passagem do doutor teólogo. Que influência pode exercer o demônio nos pecados dos homens? O demônio ele pode oferecer ao sentido seu objeto. Falar a razão, o demônio pode falar a razão, como eu falei, né? Ele vai dizendo aqui, ó, como uma amizade invisível, te aconselhando, ele vai te dar ideias para influenciar, né? Interiormente, aqui dentro, como fazer a vontade de você não ter vontade de ir à missa. Ou exteriormente, né? Alterar os humores e produzir imagens perigosas, excitar, enfim, as paixões que podem mover a vontade e a senhorança do entendimento. Ou seja, o demônio pode provocar desejos carnais também, para você ficar doido. Você vai pensar que é uma coisa normal sua e não é, para você pecar. Nós vimos que o demônio, tanto demônios como anjos, eles podem mexer no nosso corpo e provocar algo. Algum sentimento, ele pode colocar um sentimento bom ou um sentimento ruim. Pode vir do anjo, o sentimento bom, e o sentimento ruim de Satanás. E você vai pensar que é algo seu. Por isso, no estudo de discernimento dos espíritos, nós vamos saber como que isso acontece. Tá? Então, ele vai dizer que esta é a forma, o exorcista Cândido, do demônio nos influenciar. Dessa forma que ele vai influenciar. Então, deixa eu voltar aqui. De onde é que eu parei? Então, que os anjos possam iluminar e de fato ilumine o entendimento humano é uma verdade que se atesta por uma multidão de lugares na Sagrada Escritura. Então, os anjos têm a capacidade de nos iluminar com as verdades, né? Então, também os anjos maus são capazes de produzir com sua virtude natural falsas iluminações. Então, se os anjos causam na nossa mente boas iluminações das coisas certas a fazer, luzes que ele nos dá, ideias, de repente ver aquela ideia boa para você fazer, os demônios também causam falsa iluminação. Você pensa que foi uma ideia boa e depois não dá certo. Né? Depois não dá certo, depois dá um prejuízo, há um fracasso em alguma coisa e você não sabe por quê. Porque você deu ouvidos a essa falsa ideia do demônio que jogou na sua mente. Então, conforme nos admoesta São Paulo para que estejamos alertas, São Paulo dizia, ficai alertas, pois o próprio Satanás se disfarça em luz, conforme 2 Coríntios 11:14. Afirma São Tomás que nos sentidos do homem, sejam os sentidos internos, sejam os externos,
Os anjos podem fluir e agir a partir de fora e a partir de dentro dos mesmos. Os anjos também podem agir a partir de dentro da gente, dos nossos sentidos, certo? Extrínseca e intrinsecamente, mas em relação ao entendimento e à vontade humana, só os podem mover, ou seja, a sua vontade, para eu executar, eu fazer algo. Eu estou com desejo, o demônio causa uma coisa ruim dentro de mim, o demônio me provoca para poder pecar, vem aquele desejo de pecar, mas eu só vou pecar se eu quiser. Ele não pode nos movimentar para ir ao pecado, nem os anjos, nem os demônios. Você só vai se você quiser. Então, por isso que é a hora de você lutar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, que isso é errado, eu não vou. Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Então, eles só podem propor, né, a estas potências espirituais de uma maneira acomodada a elas seus objetos, que são a verdade e o bem, influindo nelas indiretamente mediante o sentido. Então, mediante todos os nossos sentidos que a gente tem, visão, olfato, audição, boca, tudo, coração, sentimento, tudo isso aí, eles podem só fazer a gente sentir, mas não fazer a gente pecar, vamos assim dizer. Não tem esse poder de mover. Nos casos de Eva e de Nosso Senhor, o demônio apresentou suas razões. Como é que o demônio usou aqui na razão, né? Ele mexe aqui no sentimento que você sente. Mas para Adão e Eva, o demônio usou a razão. Olha, Eva, não tem problema. Do mesmo jeito, está usando a razão para nos convencer que o ecumenismo é uma prática boa, mas o ecumenismo é uma coisa satânica. O ecumenismo foi criado, vem de ideologias comunistas. Nós vamos também estudar essas coisas. Vão estudando na sequência que vocês vão entender por quê, o que é que eu estou dizendo. Nossa, Clair, tu está dizendo que é ecumenismo. Gente, a gente não precisa de ecumenismo para poder amar o próximo. Jesus Cristo disse, ame o pecador e não o pecado. Não é esse ecumenismo aí de que a gente tem que ser ecumênico, eu dizer que tanto faz, você pode ficar na sua religião e eu na minha, tudo bem. Onde você se agradar, tudo bem. Não, irmãos. Cadê o ensinamento evangélico? Jesus deu a ordem, vai, ide a todo mundo. Então o demônio ele age na razão, ele está agindo muito na razão, para tentar convencer com argumentos, com palavras, e a gente vai combater, pedindo luz ao Espírito Santo, aos anjos, para combater a razão maligna, a razão do inimigo. Ok? Beleza? Vamos na próxima aula para o número 58, vamos estudar as doutrinas perversas do demônio. Até a próxima, irmãos.